Bem-vindos ao curso sobre Grécia. Eu sou o professor Guilherme Almeida. Hoje falaremos a respeito de um grande conteúdo fundamental para a formação, para a formatação da nossa identidade enquanto mundo ocidental, enquanto pensadores dessa ocidentalização. A nossa cultura tem muita base nesse eco histórico com os gregos. A forma como conseguimos lidar com a realidade que nos cerca, ela começou a ser lapidada de forma muito mais profunda pelos gregos. A dialética, a organização do pensamento, todo o esboço e o arcabouço de conteúdos nós temos presentes na história da Grécia. Então, é de uma forma muito forte, muito alegre, que eu trago aqui para nosso curso a identidade, a história, a forma de organização civilizacional do grande povo grego. O interessante de notar, quando olhamos para as estruturas civilizacionais ancestrais, e isso eu estou dizendo todas as civilizações do modernismo para trás, nós temos aquilo que o René Girard, um grande historiador das religiões, uma pessoa que estudou muito a forma mitológica das civilizações, chamava de monomito. Os mitos ancestrais, os mitos de formação, a formação de toda a estrutura da realidade do mundo, do universo, do cosmos, do homem, sempre passou pelos olhares atentos desses grandes nomes do passado que imbuíam toda essa história, toda essa criação, toda essa formação original, tendo por base a mitologia. Como eu disse, René Girard chama isso de monomito, um mito único de explicação de todo o surgimento das coisas, do mundo, da realidade e por aí vai. É a Grécia que vai ser o ponto de convergência e divergência de várias noções históricas, civilizacionais e mitológicas da explicação do mundo, da explicação do homem. São eles que irão começar a introduzir o elemento racional, o logos, na explicação também do mundo que lhe cercava, da realidade que eles estavam vivenciando. Então nós começamos a ver, dentro da Grécia, um movimento muito forte de pensamento a partir de um determinado período histórico, que vai começar a dizer também, junto com a cosmogonia, a formação do cosmos perante a vontade dos deuses, juntamente com a cosmologia, o logos, a razão presente. E nós vamos ver um balanço muito forte nessa ideia de racionalidade e nessa ideia de mito, de religiosidade. Um outro ponto que é interessante nós pensarmos, sempre que nós olhamos para civilizações antigas, não dá para dissociar história da religião. Não dá para dissociar política da religião, economia da religião, cultura da religião. A religiosidade é parte integrante, é parte mesclada, é parte única de toda essa forma civilizacional ancestral. É por isso que eu comecei a fala dizendo a respeito do modernismo para trás. Porque a partir do que a gente vai chamar dos Cinquecento, né, dos anos de 1500 e alguma coisa, nós começamos a ver uma separação muito grande da razão em relação à religiosidade e à espiritualidade. Coisa que era impensável para o mundo ancestral, principalmente para o mundo grego. Olhar para as civilizações antigas é olhar para a religião, também como parte fundamental dessas organizações. Todas possuem um mito fundador, todas possuem um sistema religioso que na sua maioria esmagadora era uma forma politeísta de organização.
com exceção dos anos lá a partir de 1800 a.C., que a gente começa a ver a datação, né, que a gente trabalha em arqueologia e em história, do surgimento da força do monoteísmo com o patriarca Abraão. Agora, até então, nós temos uma mescla muito grande de religiosidades, muito difundidas por meio do politeísmo, por meio do animismo. Cada um dos deuses comandava ou uma pulsão humana ou uma força da natureza, e uma força da natureza. São diversos deuses para comandar a diversidade, a pluralidade desse mundo, né? Hoje em dia nós temos ainda muitas religiosidades que atuam nesse campo, por exemplo, as religiosidades de matiz africana, candomblé principalmente. As forças da natureza estão presentes, as forças humanas estão presentes em cada um daqueles deuses chamados de orixás. E é a partir do movimento grego que nós começamos a ver uma certa movimentação também em relação a esta religiosidade, que a gente vai ver aqui no decorrer desse nosso curso. Bom, falando nisso, nós começamos então a ter um balanço migratório na história geográfica da humanidade, lá pelos anos, como eu falei aqui, os anos de Abraão, nos anos de 1800, 1700, 1600 a.C., de grupos que viviam dentro daquilo que para a gente é a chamada Magna Grécia, a Grande Grécia. Nós temos duas grandes civilizações presentes em períodos um pouco distantes entre si. A primeira grande civilização que na região da Grécia atual se fez presente foi a primeira grande civilização cretense ou civilização minoica, que tem na ilha de Creta o seu florescimento e seu desenvolvimento. O nome se dá ou pela denominação da ilha, Creta, ou se dá por meio do grande rei mítico Minos, por isso civilização minoica. E é aqui que a arqueologia nos brinda com o descobrimento do grande palácio do rei Minos, o Palácio de Knossos. Esse palácio que foi descoberto não muito tempo atrás, mostrou nas suas pinturas, nas paredes, em alguns mosaicos, muitas partes de histórias apenas lembradas na oralidade, como, por exemplo, o Minotauro, os deuses interferindo na vida diária, estão presentes nas paredes desse grande palácio de Knossos, que nós vemos as grandes ruínas ainda presentes. Essa é uma civilização ancestral no mundo grego. Com a decadência dessa civilização, tem uma outra mais ao norte, na cidade de Micenas, que essa vai ser a grande civilização micênica. Então nós temos que nessa região da Grécia atual, duas civilizações locais se desenvolveram, cretense ou minoica e a civilização micênica. No caso da cultura, da proliferação de mitos, da proliferação de produtos artesanais, da economia muito mais forte, a civilização micênica ela sai na frente da cretense. Há um desenvolvimento maior, por exemplo, do comércio. Há um grande desenvolvimento das trocas comerciais, principalmente do azeite. E isso tudo é datado por meio das descobertas arqueológicas. E aqui eu quero fazer um parênteses para vocês que vale a pena a gente falar. Tudo aquilo que de história antiga nós conhecemos, desde a civilização babilônica, civilização grega, civilização romana, tem o seu boom de compreensão e entendimento a partir do século XIX. Dá para dizer que o século XIX foi o grande século das escavações, o grande século da arqueologia. O que nós temos anteriormente a isso são poucos documentos, muita oralidade, muita lenda e mito a respeito de civilizações antigas. E que no século XIX nós começamos a ver a existência material daquilo que antigamente estava apenas na memória. Por exemplo, ao falar da Babilônia, Babilônia está presente
na Bíblia. Agora, arqueologicamente, a gente vê a Babilônia sendo descoberta no século XIX, né? Resquícios das grandes cidades desse crescente fértil, no que hoje em dia é chamada de Mesopotâmia, né? Oriente Próximo, às beiras do rio Tigre e Eufrates. Então, para a Grécia, isso se faz muito presente, e principalmente no início do século XX. Muitas descobertas foram feitas também no século XX. Então, o que nós temos aqui? Resquícios materiais, arqueológicos, dessas duas grandes civilizações, que começarão a receber uma migração cada vez mais continuada e fortalecida de povos presentes naquilo que a gente chama em história antiga de Ásia Menor, que nada mais é do que grande parte da Turquia atual. Nós temos 3 grandes grupos civilizacionais que saem da Ásia Menor, da Turquia, numa região principalmente chamada de Platô da Anatólia, que eram os eólicos, os dóricos, os jônicos. Dizem que os aqueus também vêm dessa região e começam a povoar as ilhas do Mediterrâneo, do Mar Egeu, essa parte da Grécia insular. Muitos grupos se fixam também na borda do litoral atualmente da Turquia, por exemplo, a grande cidade de Ilion, que para o latim vai ser Troia, por isso que Ilíada, por causa do nome da cidade, Troia, que está na famosa Grécia Oriental, né, na Ásia Menor, Grécia Insular, a Grécia Peninsular, as ilhas, coalhadas de ilhas naquelas regiões, principalmente as ilhas Cíclades, que, né, até é interessante que para o turismo hoje em dia as ilhas Cíclades é algo que dá muito dinheiro para a Grécia, porque, por exemplo, Santorini está presente nessas ilhas Cíclades, né, um grande local de turismo atual. A Grécia, então, ela começa a receber levas desses imigrantes dessas regiões da Ásia Menor, desses povos que eu coloquei aqui. E o que chama a atenção é o seguinte, que as culturas trazidas por esses povos vão se mesclar com a cultura de resquícios civilizacionais dos micênicos, dos cretenses, né, dos minoicos, e isso vai começar a ser um caldeirão fervilhante de várias culturas, e essas culturas com as suas próprias organizações, mescladas com as populações locais, fará aquilo que a gente vai chamar de cultura helênica ou cultura grega. Logo mais eu vou falar uma diferenciação a respeito de helênico e helenístico. Para nós basta agora saber o seguinte, que essa civilização helênica é a civilização grega, porque os gregos também eram, a Grécia também era chamada de Hélade, por isso que o nome de Helenos. Essa região, então, começa a fortificar uma identidade cultural que ela não é única na região grega. Essa organização toda, ela é resultado de junções civilizacionais de povos guerreiros como os dóricos, de povos navegantes como os jônicos, eólicos, que estão mesclando os seus afazeres com as populações da dita Grécia local. Então, quando nós estudamos, quando vocês forem pegar os livros, principalmente presentes na nossa referência bibliográfica, e a gente lê civilização grega, significa uma civilização resultado da junção de vários povos. Obviamente que quando nós nos debruçamos muito para a civilização grega, nós estamos olhando para um período áureo, né, dessa civilização como um todo. A gente estuda muito os filósofos pré-socráticos e a partir de Sócrates, a mitologia nesse momento, a democracia desenvolvida em Atenas nesse momento, a diarquia espartana, as invasões dos povos persas nas guerras médicas, como trataremos daqui a pouco, tudo isso está presente num período da história grega chamado período de ouro.
Agora, tem muito mais coisa anteriormente. E esse anteriormente é que faz com que a gente compreenda que a gênese da civilização grega, ela é o resultado de mesclas civilizacionais de povos invasores, imigrantes da Ásia Menor, com as populações locais. E essas invasões causou na Grécia algumas diásporas de povos locais. Essas diásporas fez com que esses micênicos, principalmente, fossem para a região do atual calcanhar da bota na Itália. O sul da Itália, então, recebe muito da imigração grega nessas diásporas, cerca lá do ano de 1700, 600 e 500 a.C. Certo? Até daqui a pouco, a nossa segunda aula aqui do nosso curso de Grécia.